Olá, pessoal! Boa noite a todos! Estamos começando mais uma live de segunda. Semana passada não teve, mas essa aqui jamais faltaria. Então sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje super especial porque de novo temos participação, gente! Que incrível! Como pode melhorar ainda mais? Então logo a convidada, na verdade a Fabi me convidou faz um tempinho. E nós estávamos alinhando essa live faz um tempo também. E hoje chegou o dia da gente trazer ela para vocês. Oi, Fabi! Só mandar o convite aí que eu já te aceito. Então, galera, enquanto isso, vão aproveitando para se conectar com a energia dessa live, para convidar as pessoas que podem se beneficiar. Hoje o assunto vai ser sobre julgamento e auto-julgamento. Um bate-papo bem descontraído entre eu e a Fabi e entre vocês. Quando vocês comentam, quando vocês mandam perguntas, fiquem super à vontade para participar com a gente. Oi, Fabi! Oi, oi, oi! Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bacana. Depois de alguns dias a gente conseguiu alinhar, né? Faz um tempo já que a gente estava alinhando essa live. Acho que um mesinho, né? Era pra ser É, semana, mas saiu, né? Portanto, que exato, que é o que importa, né? Uhum. Então, tava falando aqui pro pessoal já, Fabi, que a gente vai conversar um pouquinho, bater um bate-papo descontraído sobre julgamento e auto-julgamento, que é um tema, assim, que a gente precisa não, né? Mas que é leve ficar trazendo de vez em quando à tona, porque quantas pessoas que se julgam com frequência, que deixam de fazer o que tanto sonham por medo do julgamento, então, por isso que a gente trouxe esse bate-papo bem bacana para hoje. É uma questão que, vamos dizer assim, tá no nosso dia a dia, né? Se a gente não tá se auto-julgando, a gente tá ali no meio de uma situação de julgamento, né? Então, é Exato. do nosso dia a dia, né? Então, não tem como não dar uma atençãozinha pra ele, né? Exatamente. Fabi, enquanto o pessoal vai entrando, vai te apresentando um pouquinho pra gente. Então, eu sou a Fabielle Fabian, me tornei facilitadora de consciência faz pouquinho tempo, um aninho que eu tô ali em Axis. Então, eu sou novata nessa área. E, na verdade, eu conheço a Axis já desde 2018, que eu, né, tenho contato com a ferramenta, né, com as baras. Comecei fazendo, né, correndo baras. E o ano passado, daí, eu né, decidi, então, entrar na parte das terapias alternativas. E para mim tem sido maravilhoso, porque a expansão da consciência é uma questão que nos ajuda no dia a dia, né? É tecnicamente uma questão que a gente se autotrabalha todos os dias. E, Entendo. e hoje, né? Hoje que eu digo, né? Atualmente eu fiz essa transição até de carreira, né? Saí do administrativo pro corporativo, que eu sou formada em administração de empresas, sempre atuei no mundo corporativo, na parte de escritório administrativo. E hoje, né, já me desliguei, né, das empresas e tô começando nesse mundo das terapias. Que bacana, seja muito bem-vinda a esse mundo incrível e inesgotável das terapias, né? Que Uhum. quanto mais a gente mergulha nesse assunto, mais fundo a gente escolhe ir, né? A gente nunca mais para. É, e é nós que somos do Axis, né, que a gente tá no meio dessas técnicas, né, das ferramentas do Axis Consciousness. É muito interessante porque realmente muda, né, a vida. Eu digo que Total. eu como é um ano que praticamente eu entrei, né, me aprofundei no Axis, eu vejo que a minha vida mudou 360 graus e eu sou imensamente grata por ter conhecido, né, a Axis, tanto que daí eu fiz nessa migração, né, fiz essa transição de carreira e hoje, né, decidi trabalhar com isso. E é incrível, né? Eu sempre digo que pra mim foi um total divisor de águas. É uma vida antes do Axis e uma vida depois do Axis, porque a gente começa a usar. Eu sempre falo para as pessoas assim: não usem as ferramentas, sejam as ferramentas. Então a gente começa a ser as ferramentas o tempo todo e a gente começa a ter um suporte para o nosso dia a dia que é inexplicável.
Então, nós somos seres humanos igual todo mundo, então a gente tem os nossos altos e baixos, só que a diferença é que quando a gente está no baixo, a gente tem muita ferramenta para voltar lá para cima. Sim. Então, diferente de quando a gente não conhece elas, né? Que às vezes aqueles dias difíceis duram semanas difíceis, meses difíceis, e a gente tem tanta ferramenta, tanto suporte, que a gente tá naquele momento assim difícil, a gente fala, opa, peraí, o que eu vou usar agora? O que mais é possível? E a gente começa mergulhar em tudo isso, então a vida muda completamente. É um pré-barras e pós-barras, né? É, tu tá mais tempo, né? Tu tá desde 2018, 17? Não? 17? 19. 19? 19. 18 ou 19, agora eu fiquei na dúvida. É, e Mas aí, por aí. mas se for ver, né, é pouco tempo também, né? Não é nada assim que Sim. acaba vendo, pessoas que ficam, que nem, por exemplo, né, uma faculdade de administração, é anos para te criar, né, uma mudança, Ah, criar uma carreira. A Axis é muito rápido, né? total. Pessoas que em 4, 5 meses, né, durante as classes que a gente faz, né, a gente conversa com muitas pessoas que tiveram transformações assim radicais, né? Uhum. Uau, né? Eu digo que para mim foi gradativo, assim, foi aos pouquinhos, até também por essa questão do auto-julgamento, do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam pensar. Ah, eu sou formada já em administração, sempre fiz isso a minha vida inteira, então, né, não vou sair, né, do que é garantido. E realmente eu até digo, não sou leiga para falar, porque eu acabo, né, falando e convencendo, né, as pessoas, porque elas, às vezes, elas até me dizem assim, mas é tudo isso mesmo? E tá, né, sabe como é que é, né? Pra quem escolhe, é sim, né? E é que nem tu É comentou, isso. a gente ter ferramentas para tudo, né? É Uhum. interessante, não que a gente, né, virou, né, zen, que a gente não tem problema, que também não passa por momentos tipo TPM, essas questões. Aham. Continua acontecendo, só é essa questão, como a gente começa a levar a vida, né? Uhum. Consegue sair rapidamente dessas situações, tipo, no caso que nem eu tenho também dois meninos, né, dois filhos pequenos, então tem os momentos, né, não vou, assim, idealizar a maternidade, né? Porque tem os momentos também bem complicados, né? E são crianças. Mas é assim como eu comecei também a trabalhar esse ponto do auto-julgamento como mãe, que foi um ponto que foi Uhum. para mim. Então, a Fabielle mãe, a Fabielle mulher, a Fabielle profissional, e as ferramentas me trouxeram muita clareza. E trazem, né? Tanto que eu uso elas. E é aquela questão. Eu usei as ferramentas e hoje eu me tornei as ferramentas. Uhum. Isso que é legal, né, Fabielle? Porque quando a gente usa as ferramentas, a gente tá às vezes numa situação difícil, e daí a gente fala, tá, mas peraí, que ferramenta que eu vou usar agora? Quando a gente é as ferramentas, tu tá num momento difícil e elas vêm, e elas fluem, elas aparecem. Então é muito diferente, porque a gente não precisa pegar o livro e dizer, tá, agora eu vou usar essa. Não, tu tá naquele momento, tá, mas peraí, a quem pertence isso? Não tá muito leve. Então, as coisas simplesmente acontecem, né? Quando a gente se torna as ferramentas. E até a questão da gente falar do auto-julgamento hoje é justamente isso, né? O quantas vezes a gente deixa de fazer o nosso propósito de vida, de seguir ele, por medo do auto-julgamento. Eu sou uma pessoa que eu chutei o balde há muito tempo do julgamento. Podem falar, né? O que a gente estava falando hoje, né, Fabi? 10 mil dólares, 5 mil dólares na conta, então deixa vir. Quanto mais me julgar, melhor, né? Por isso que a gente vai trazer isso hoje. Mas quantas vezes que a gente para e fala, putz, será que eu tô deixando de fazer isso porque eu tô escolhendo não fazer ou porque alguém falou pra mim e eu julguei que isso é errado, né? E a gente vai pro errado, né? Aquela questão até do Axis, né? O espaço do certo e errado. E tem muito essa questão da comparação também, né? Uma questão que eu sempre ficava me perguntando por que eu me preocupo tanto com a opinião dos outros? Por que eu fico botando tanta energia do que as pessoas estão falando, pensando, dizendo? E aí eu tinha muito também aquele ponto assim, as pessoas não me conhecem e estão falando, né? Situações e aí eu ficava naquela briga, naquela questão, no estresse, e não muda nada, né? Não vai lá sacudir a pessoa e dizer pra pessoa, né? Não é isso. E aí é aquela questão que o Axis traz, né? Aquele espaço da presença. Baixar barreiras, né? Que a gente diz, né? Não ficar reagindo e, né? E segurando aquilo como a pessoa tá certa, vamos dizer, a pessoa tá certa, eu tô errada, ou às vezes, muitas vezes a gente se entra na conclusão, será que o que ela tá falando realmente é verdade?
será que isso que eles estão comentando, por exemplo, né, eu como mãe, né? Ai, a Fabi, eu tive uma, né, meu primeiro filho, ele foi bem interessante, né? Vamos usar assim esse termo. Foi uma maternidade assim que me deixou um pouco assustada, assim, me deu um certo trauma nos primeiros meses, porque tem toda aquela questão puerpério, que a gente acha que não vai acontecer, né? Acontece só com os outros, não com a gente. Eu tive uma depressão pós-parto, mesmo que ali eu não estava querendo, né, aceitar ou dizer, imagina, eu com depressão pós-parto, né? Isso não existe, tipo, a pessoa depressiva não é, né? Tô super bem. Uhum. Então, quando eu conversava com algumas amigas que já eram mães, ou que iriam, né, estavam grávidas e iriam ganhar bebê logo depois do que eu comentava, sabe? Eu tentava me abrir e dizer assim, ó, pra mim tá sendo complicado, tá sendo um pouco difícil. Porque tu pensa que tu fica, depois que a criança nasce, tu é totalmente em função da criança. Então, tu se desliga um pouco das redes sociais, tu se desconecta um pouco das amizades, tu fica meio que isolada. Porque é aquela questão, tu tá naquele mundo que é totalmente novo. E há algumas pessoas vinham com aquela crítica. Meu Deus, a Fabi reclama. Meu Deus, a Fabi tá sempre falando que ele não dorme, porque ele não dormia, né? Não dormia mesmo. Esse dor ligado com barulho do útero, assim, a gente tentou de tudo. E ele não dormia, quer dizer, fazia soninhos e tal. E aí imagina, né? Já vem noite sem dormir, tem toda aquela questão. E aí, para mim, era difícil. E eu vou te dizer assim, ó, que de todas as pessoas que eu conversava, acho que duas ou três pessoas que entenderam, né? Que, tipo, realmente era assim, e foram pessoas que me apoiaram, que não me julgaram, muito pelo contrário, né? Me fizeram sair daquele espaço do meu auto-julgamento também. Será que realmente eu só tô reclamando? Será que realmente eu não tô sendo uma boa mãe? Será que ele chora porque eu não tô, né, fazendo o meu papel direito, não tô, né, conseguindo entender ele? E era, né, muita novidade para mim. E aí eu fiquei naquela questão da comparação. Me veio muito essa consciência. O quanto a gente tem que ficar se comparando com os filhos, né, comparando os nossos filhos com os filhos dos outros, a nossa maternidade com a maternidade das nossas amigas. E é uma questão muito assim, né, individual. E, Uhum. e aí quando a gente também, né, eu digo assim pelo meu exemplo, eu tentava trazer isso como uma forma até de conversar, de desabafar, e as pessoas acabavam levando como um julgamento, né? Uhum. E aí aquela questão que nem a gente fala, é tudo interessante ponto de vista. Tipo, era o meu Exato. ponto de vista perante a minha experiência, e a pessoa tinha o ponto de vista dela perante uma experiência dela, ou perante daqui a pouco até os pensamentos da pessoa, né? Porque a gente todo mundo fala, né? Não é só no ar, que quando as pessoas falam alguma coisa, ela não tá falando de ti, né? Ela tá falando dela. Então, 99% dos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. Ou a gente tá captando de alguém, ou a gente alinhou e concordou com aquilo que alguma pessoa falou. E para mim isso batia muito. E, tipo, e eu ficava muito me julgando. E até a questão assim, falo ou não falo? Porque daí eu pensava, será que as mães todas tiveram crianças tranquilas? E eu que não tenho, não tive a sorte? Mas aí eu comecei, sabe, com a Axis, ficar no estado de presença e perceber que cada pessoa é individual. O próprio livro do Axis, né, que é a nossa Bíblia, que a gente brinca, né, sendo você mudando o mundo. Uhum. Eu tenho uma irmã gêmea, né, também, e a Andriele não é a Fabi, né? Então, tipo, a Andriele tem outros pensamentos, ela tem filhos também, ela tem uma maternidade totalmente diferente da minha, e não tem como ficar se comparando e eu me julgando porque ela é diferente, porque, né, a minha sobrinha foi tranquila. E aí, o quanto eu ficava também me comparando com o que as pessoas falavam, sem E aí a reconhecer. gente pode falar. Não, tá, já terminei. Não reconhecer. É, e aí, quantas vezes que a gente vai para errado de nós mesmas, né? Porque aí, com o julgamento, a gente não se apega ao que a gente pode construir. Muito pelo contrário, a gente começa, tá, mas o que que eu tô fazendo de errado? Onde é que eu tô errando? Por que que eu erro? E aí a gente só dá um passo para trás e fecha e se bloqueia, né? Como se a gente quisesse se proteger. Então, no Axis, a gente fala muito o que que tá certo sobre isso, né? Porque a gente, quando a gente se prende ao errado de nós mesmos, a gente não cria nada.
além de limitação, crença, bloqueio. Agora, quando a gente olha para uma situação, a gente fala, tá, mas peraí, o que está certo sobre isso? Aí a gente começa a baixar as nossas barreiras e criar consciência sobre o que está acontecendo. Então, o julgamento ele é muito pesado, tanto para quem faz quanto para quem recebe, e tem muito a questão do nosso auto-julgamento, né? Porque às vezes a gente se prende tanto ao auto-julgamento que qualquer coisa que alguém de fora vier falar pra gente, a gente vai dizer, ah, tá certo, é verdade, porque eu me julgo tanto que qualquer julgamento vai ser uma verdade, né? Tá na nossa realidade. Então, eu sempre falo pro pessoal, as pessoas vão falar. Se tu faz, se tu não faz, elas sempre vão ter um ponto de vista. Então, se tu não tá invadindo o espaço de ninguém, não tá machucando ninguém, faz o que te faz feliz e dane-se o resto, né? Porque a gente, eu falo que a gente tem uma essência que a gente vai guardando ela, escondendo ela num cantinho da caixinha. Que daí a gente tem que seguir a vida como as pessoas falam, né? Tu tem que estudar, depois tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que ser tudo no roteiro das pessoas. E aí, eu brinco que a gente parece um monte de pecinha numa linha de produção de fábrica. Todo mundo seguindo o mesmo caminho da mesma forma. E de repente a gente dá um estalo e fala: peraí, isso aqui não funciona mais pra mim. Eu vou escolher diferente. A gente sai dessa linha de produção. Que é o, eu brinco que no Axis a gente é assim, né? A gente saiu da linha de produção. E aí, as pessoas que continuaram nessa linha de produção, elas vão olhar pra gente e vão dizer: que louca, ridículo, imagina, não deveria fazer isso, irresponsável, inconsequente. Tem milhões de opiniões, né? Só que muitas vezes as pessoas julgam porque elas não têm coragem de fazer o que as pessoas fizeram. Então é muito mais fácil julgar do que ter a coragem de tomar uma atitude. O E aí, quando a confortável, né? gente não é. Como? É aquela questão, estar no confortável, estar na... Exato. A zona de conforto, né? Tu tá ali fazendo a mesma coisa todo santo dia, do mesmo jeito, tudo igual. Zona de conforto. E aí, quando a gente não se fortalece nessa saída dessa esteira dessa linha de produção, quando a gente não se fortalece, a gente começa a ouvir esses julgamentos e a gente fala, é verdade. E volta pra linha. E continua Uhum. na mesmice, infeliz, sem buscar o propósito. Agora, quando a gente se fortalece, usa as ferramentas, interessante ponto de vista, pra mim isso é surreal. Porque a pessoa vai lá, te julga, nossa, que louco, não sei o quê. Interessante ponto de vista, é o teu ponto de vista. E a gente segue fora da caixinha. E aí, quando a gente se fortalece, a gente consegue cada vez mais expandir fora dessa linha de produção. E é ali que a gente acha a diversão da nossa vida. E é ali que a gente resgata a nossa essência de verdade. E a gente começa a olhar para nossa essência, resgatar ela e dizer, ok, o que eu escolheria se eu não tivesse medo do julgamento dos outros? O que eu escolho se não tiver medo do meu auto-julgamento? Porque a gente é bem tinhoso, né? A gente se julga de um jeito bem feio. Feio é um julgamento também, bem pesado, no caso. Então, a gente começa a se fortalecer e se divertir muito mais. E esse é o propósito da vida, né? É se divertir, porque na diversão a gente atrai tudo, a gente alcança tudo. Agora, quando a gente tá no peso, no errado de si mesmo, ali a gente se blinda, se fecha, se protege e vai cada vez mais longe do nosso sonho, né? Da nossa essência. E aquela questão até que eu gosto muito de uma pergunta que eu comecei a fazer para, né, que me fez sair desse espaço do julgamento, foi essa questão que tu falou. Começar a olhar mais para mim e fazer aquela pergunta: o que se requer que eu me honre todos os dias? Que eu comece a fazer o que é bom, leve para mim. Mesmo que, tipo, as pessoas vão comentar: ah, mas tem certeza, tu vai sair da carteira, na carteira assinada, salário E do teu tal da chefe, estabilidade, né? Que não sabe? é estável pra ninguém. Se o teu chefe quiser mandar embora, ele manda. Exato. Exatamente. E aí aquela questão, quanto tu sai daquela questão de não te honrar, de não criar para ti. Tu cria a partir do que é certo para os outros. E outra questão também que eu gosto muito de falar é assim, ó, verdade, isso é verdadeiro para mim? Isso é uma verdade para mim? Porque é aquela questão, o quanto que a gente compra a questão dos outros, que é a outra coisa que a Axis fala. Quem pertence isso? De quem que eu tô comprando essa opinião? De quem que eu tô comprando Hum. esse julgamento? Porque muitas vezes não é nem nosso, né? A gente tá captando de algum lugar e aí a gente compra isso como uma verdade. E toda vez que a gente alinha e concorda com alguma coisa, a gente torna aquilo uma verdade na Uma nossa. verdade pra nós. E aí fica aquela briga, né? Entre, tipo, aquilo que tu falou, né? A nossa essência, o que a gente é, né? Que é leve para nós, e a questão do que a gente comprou como uma verdade das outras pessoas. E isso às vezes a gente compra até da própria família, né? Dos nossos pais. E a vida inteira, né? Não é uma coisa que a gente comprou hoje.
que a gente ouviu e mudou hoje. Não, é desde a infância, né? A Sim, gente escuta muitas coisas da família, na escola. Eu brinco que a escola é um dos lugares mais julgadores que existe. sim. Porque lá, ou tu é feio, ou tu é bonito, ou tu é inteligente, ou tu é burra. É uma coisa ou outra, mas peraí, gente. Quem tá dizendo que é isso? Né? E, e a Isso é... escola, e a escola também tem aquela questão, né? O quanto a gente tem que estar, tem que ser o organizado, o que Uhum. não briga, o que não incomoda, e aí isso a gente traz para nossa vida adulta. E esse também é um ponto que pegava muito para mim, a questão de eu ter que fazer as coisas para agradar os outros. E aí eu ficava me julgando. Então, toda vez que eu fazia alguma coisa que deu em alguma certa, tipo assim, alguém me julgava, eu começava, tá, mas então não tá certo. O simples fato de fazer academia. Relacionamento que a pessoa não aceita que tu vá pra academia. E aí, não comprei o ponto de vista, até porque no meu ponto de vista, interessante ponto de vista, não tinha problema nenhum. Mas aí de tanta pessoa ficar ali, sabe, eu comecei até a pensar assim, será que realmente eu tô, né, fazendo alguma coisa errada? E aí algumas amigas minhas, inclusive, que têm também a consciência mais desperta, dizem assim, Fábio, para com isso, pelo amor de Deus, tu tá indo pra academia, tu não tá fazendo nada de errado. Mas aí às vezes as pessoas ficam ali botando, né, aquela questão. E aí eu lembro que uma vez até minha irmã me falou, mas Fábio, será que talvez não tá na hora de tu largar a academia? E mas por quê? E aí eu ficava, mas então será que eu tô errada? Porque as pessoas começavam a concordar com né, o ponto de vista da pessoa, né? E aí eu ficava, e aí uma amiga disse, não, tu não vai desistir, porque daí era aquela questão, eu vou desistir de uma coisa que é bom pra mim, Uhum. fazia bem, pra agradar os outros. E o quanto que eu não agradando os outros, elas vão estar me julgando. E aí é aquela questão também, que nem tu falou, liguei ou foda-se. Não tô aqui pra agradar ninguém. Não tô aqui para ser, né? Nem Jesus agradou todo mundo. E o julgamento acontece de qualquer forma. Se eu fizesse para agradar, iria julgar. Se eu não fizesse, iriam julgar. E é aquela questão, então eles vão julgar. E aí, Uhum. e é aquela questão também, às vezes, assim, a pessoa que tá fora sempre vai dar a opinião dela, e aí a gente acaba levando isso como uma verdade. Naquele ponto, assim, ó, a pessoa tá concluindo uma questão, tipo, às vezes, de uma situação, assim, viu tal coisa e ela entra, né, naquela questão do julgamento. E aí a gente quer aquela questão de provar que não tá, que a gente não tá errado. Uhum. Não, mas não é assim, deixa eu contar como é que foi, não é bem assim que foi, que aconteceu. E aí minha mãe sempre me dizia, a minha mãe, ela sempre diz, né? Existem duas verdades, a tua e a da pessoa. E aí aquele ditado, tu escolhe ter paz ou tu escolhe ter razão? E é Uhum. aquela que, e aí a Axis traz isso com ferramentas, né? O quanto tu tem que seguir o que é verdadeiro para ti. Então, eu parei de me julgar e ir atrás do que as pessoas falavam, julgam, enfim, justamente nisso. O que é verdadeiro para mim? O que está certo, né, para mim? Sobre isso. Porque Uhum. justamente as pessoas, de qualquer forma, não adiantava eu ficar brigando, tentar botando energia para tentar fazer as pessoas entender. Muitas vezes eram pessoas que nem te conhecem, né? É que nem o Instagram. Uhum. As pessoas veem uns videozinhos aí, não tem uma explicação, cada pessoa interpreta de uma forma. Porque é a forma que a pessoa está enxergando, é o que ela tem dentro dela. E aí, às vezes, ela traz uma história para ti e tu acredita naquilo que a pessoa falou, mas tu não foi lá ver realmente a história. Exato. Tu vai lá e assiste o vídeo, tu já tem outra percepção. Porque é o teu ponto de vista. E aí entra muito a questão da empatia, né? Que as pessoas falam, ah, tem que ter empatia. Mas, gente, a empatia numa situação não significa que tu tem empatia com a pessoa, porque tu tá se colocando no ponto de vista dela naquele momento, mas e toda a vida dela que levou ela para chegar nesse momento. Então a gente nunca consegue, de fato, se colocar no lugar do outro e dizer, olha, eu no teu lugar faria. Não, mas peraí, tu viveu dentro da. Tu viveu na pele dessa pessoa a vida inteira para saber o que fez ela ter essa escolha. Uhum. Então, é muito. A sociedade, a vida é muito julgadora, né? Ah, se eu fosse tu, não, mas peraí, tu não? É eu. Então, nem sei se esse português está certo. Mas, quem escolhe somos nós. Exato. Então, ninguém pode parar a gente. A única coisa que para é a nossa mente. E a Uhum. nossa mente é sabotadora, ao E outra extremo. coisa, Então, né? tem gente.
Total, então pra gente se alinhar e concordar com uma coisa é dois toques, porque é muito mais fácil a gente pegar a verdade de alguém, que daí a gente não precisa criar consciência sobre isso, né? A gente só pega e fala, ok, obrigada pela informação, muito simples, do que a gente parar e falar, ok, né? Fazer perguntas, usar ferramentas, expandir aquele assunto, e aí sim dizer, ok, isso não funciona pra mim, gratidão. Uhum. Né? Então a gente se acomoda muito fácil com o que as pessoas falam. É. E julgamento é como a gente estava falando, a gente sempre vai receber. Fez, não fez, vai ter julgamento. Então, assim, ó, que se dane, que a gente faça sempre o que é mais leve para todos nós. E Axis traz isso, né? O julgamento vai Muito. continuar acontecendo, as pessoas vão continuar falando, as pessoas vão continuar julgando, e aí é aquela questão, é não, tu não pegar pra ti, né? Tu não levar isso Uhum. e te paralisar, não se julgar, não se achar errado, né? Porque justamente quando a gente vai para aquela questão de achar que a gente tá errado, e mesmo que a gente tenha feito uma escolha diferente, a Axis tem essa ferramenta, né? Como seria escolher a cada 10 segundos? Então, Uhum. e eu escutei até, acho que foi essa semana, que o Dan falou, né? Que é um dos cofundador do Axis, e eu achei muito interessante isso. Ele falou assim: eu falo para vocês fazerem escolha a cada 10 segundos, mas e quem diz que todas as minhas escolhas foram escolhas certas? Para mim chegar na escolha certa, eu fiz muita escolha errada. E aí as pessoas ficam se apegando só às escolhas certas, e às vezes requer de algumas escolhas para ti, para esse espaço, para estar, né, percebendo que aquela não foi a escolha certa, mas não ficar se julgando ou paralisar ali porque tomou uma decisão errada, uma escolha errada. Ok, escolhi errado, como seria eu escolher novamente? E a cada 10 segundos. A questão também é dizer não, né? O quanto a gente não está disposta a dizer não para as pessoas para Uhum. agradar, para não ser julgados. Porque se a gente não agradar as pessoas ou disser um não, as pessoas vão nos julgar. E tudo bem. Eu escolhi, marquei né, um jantar com alguém, com uma amiga. Mas e se não tá leve para mim? Não é assim, Uhum. não tá expandindo, que a gente até comentou na semana passada, acabou não acontecendo a live porque não tava leve para nenhuma. E ok, e aí a gente entrar naquele ponto de vista de uma não dizer não para outra, sabendo que A não. gente vai na obrigação, né? E o que a gente vai criar aqui na obrigação? E aí Nada. a escolha foi o quê? Remarcar a live, tá tudo certo. Ninguém morreu, né? Ninguém morreu. Tá todo mundo. E aí é Aqui justamente. assistindo. Exato. E aí é justamente essa questão. O fato de a gente, às vezes, também dizer não, ou escolher e dali 10 segundos desescolher, que a gente brinca, né? Em Axis fala desescolher. Se eu fiz uma escolha e daqui 10 segundos não tá leve, né, não tá expandindo, ou eu mudei de ideia, como a gente brinca, né? Mudei de ideia. Então tá, vou mudar de ideia, eu vou avisar a pessoa que não quero mais ir. E aí a gente fica cuidando como a gente vai falar, porque daqui a pouco a pessoa vai se incomodar ou não vai gostar. E a gente tenta fazer de tudo para que a pessoa não se incomode, não julgue, né? Uhum. E aí tudo isso vai se tornando pesado, né? E E aí a gente vai se embrulhando nesse peso, né? Porque a gente já julga que vai ser para ser leve para a pessoa, a gente tem que se embrulhar no peso para trazer a leveza para o outro. E a cada gente não tem a leveza. Não faz sentido, tá? né? É. E é até divertido, porque quando a gente vai, nós, né, que estamos em Axis, conforme a gente vai lendo questões de. É tudo muito repetitivo, né? Julgamento, auto-julgamento, usa essa ferramenta, usa aquela. Mas no dia a dia, que nem tu falou, né? A gente se torna a ferramenta. E é muito engraçado. Eu, às vezes, né, brinco com meu marido, né? Que as coisas interessantes continuam acontecendo, como a gente falou, né? As coisas acontecem, a gente não tá numa bolha que nada mais acontece. E às vezes ele me olha e aí ele fala assim, tal coisa deu errada. Eu só olho pra ele e dou uma risada. Ele, lá vem a fábrica as ferramentas. E eu falo, pode POC, né? Que a gente tem, né? Algumas coisas. Porque realmente é tudo tão automático e a vida se torna muito leve. E até antes de eu tomar a decisão de sair do corporativo, tava ficando muito pesado. E o corporativo não muda, né? É sempre aquela correria, aquele estresse e tudo mais. Então, para mim, não estava mais sendo leve nem com as ferramentas de Axis. E aí eu fui para a consciência de que, tipo, ok, o quanto eu tô naquele espaço de que as pessoas vão me julgar, do que as pessoas vão falar. Bateu a cabeça? Não mudou de ideia? Como assim? Foi para as terapias? Ponto de vista que as pessoas têm quanto à terapia, né? Que são as terapias. Uhum. E a gente
compra esse ponto de vista antes mesmo das pessoas até falarem, né? Que a gente fica naquela... A gente já espera, né? E aí a E, gente cria. e aí é aquela questão, ok, eu escolhi, tá escolhido. Daqui 10 segundos, se eu sentir que não é mais leve, escolho diferente, tá tudo bem. E não ficar naquela pessoa, daí depois se não der certo, as pessoas vão falar porque não deu certo. É que nem tu, né, usou a palavrinha ali, ó, foda-se. É a escolher o que é leve pra mim e o que cria mais pra mim. E a própria Corebaras, né, que a gente fala, né, que é a técnica, que é a primeira ferramenta, né, a primeira técnica que a gente tem ali em Axis, ela abre muito esse espaço também, né? Porque eu vou te dizer que eu Corebaras desde 2018, toda semana. E toda sessão eu ia com o ponto da questão, julgamento. As pessoas ficam me julgando, as pessoas ficam falando que elas não sabem. E aí eu também ia atrás, sabe? De tipo assim, eu queria saber o que as pessoas pensam, falam. E foi, sabe, um trabalho. E era aquela questão, até eu me tornar as ferramentas. E elas realmente funcionam. As pessoas me pedem muito, mas isso funciona? Ah, a minha mãe, Se tu escolhe, funciona. a minha mãe, mas funciona mesmo, Fábio? Tenta, mãe, tenta. Isso Porque é aquela questão, o próprio, às vezes a gente brinca, quer saber? Nem faz. Nem faz, é ó. isso. Nem Não faz, quer mudança? Não faz. não faz. Uhum. Não faz porque isso vai mudar a tua vida. Então, se tu não quer mudar a É tua vida, isso. Melhor nem chegar perto. é. E é bem legal, né? E tem também a outra ferramenta que eu gosto muito, que é, né, quando a questão das escolhas, né? Em vez de ficar pegando pelo que as pessoas... eu não vou tomar essa decisão porque as pessoas vão falar, as pessoas vão me julgar. Que é, se eu escolher isso, como será a minha vida em 5, 10, 15 anos? E como será... E se Isso eu não escolher, escolher. como vai ser minha vida em 5, 10, 15 anos, 20, né? Agora eles estenderam até 50, né? Já vi assim, 50 anos, que é para justamente a mente dar aquela bugada, né? E o quanto isso cria, né, na nossa vida. E realmente faz a gente sair do julgamento, né? Hoje eu percebo muito nisso. As minhas decisões não são mais como eram antes, né? Até do fundamento, né? Que eu fiz agora esse ano. Que até na classe eu falei para facilitadora, né? Para Rô. Mas eu não sei se eu quero isso para mim, porque vão falar, vão julgar, vão imaginar o que não é. E ela, o que está certo sobre isso? E como vai ser a sua vida daqui 5, 10, 15, 20 anos? E eu dizia, mas o que isso vai mudar? As pessoas vão continuar falando. E depois que eu me tornei a ferramenta, que eu comecei a repetir isso todos os dias, eu tô que nem tu. Foda-se. A gente tá na boca do povo e a gente tá ganhando os nossos $5.000 energéticos na conta. Então, podem me julgar. É um favor que me fazem. Até uma coisa que agora eu brinco, né? Eu recebo. Fábio, não sei o quê. Recebo. Recebo julgamento porque energeticamente eu tô ficando rica, né? A gente sabe. É isso aí. Em algum momento, energeticamente vai se pronunciar fisicamente também, né? E daí a gente vai olhar pra nossa conta e vai dizer: julguem, julguem, por favor. Infinitas possibilidades, né? Existem infinitas possibilidades de a gente criar coisas e é justamente nesse espaço, né? De sair do julgamento, né? E do auto-julgamento, quando a gente recebe uma crítica, inclusive, né? Porque realmente a gente tá inserido nisso. Então, o julgamento às vezes vai acontecer até dentro de casa. Os próprios E o pais. legal é se divertir com isso, né? Porque daí a gente traz a leveza e é aí que a gente realmente alcança. Porque se a gente se alinha e concorda com isso, a gente não cria. É ali que a gente se fecha e se bloqueia. Né? Então, por isso que a gente brinca tanto, dá $5.000 energéticos, julguem, podem julgar. Porque é a diversão. Se eu comprar aquilo e falar, realmente, tá certo, tá me ligando e concordando, pronto, acabou. Né? A gente vai vibrar nessa energia do julgamento. Então, vamos se divertir, vamos brincar. E essa questão, a gente recebe julgamento para ficar rica, e se a gente julgar, a gente perde dinheiro. Então também a gente tem a técnica de dizer assim, ops, acabei de perder 5 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil, perdi $10.000 energéticos. Putz, agora eu preciso receber mais julgamento e não julgar. É brincadeira. E aí isso é muito... Porque a gente vai para a presença realmente, né? E às vezes eu comento muito, né? Que agora eu tô tudo assim, ó, não julga, não sei o quê. A pessoa ali, não julga, tá perdendo 10 mil.
E aí é bom porque eu sempre gosto, né, de falar da forma como me ensinaram essa técnica, que foi assim. Toda vez que tu entra numa fofoca, automaticamente, por mais que tu não fale, mas tu tá ali energeticamente, tu também tá perdendo. Então, Uhum. toda vez que alguém vai falar alguma coisa que eu tô ali inserida, para também eu não, né, não vou falar, né? Hoje eu já tô bem neutra. Mas o quanto daqui a pouco, né, eu capto a energia e daqui a pouco quem tu diz, tu alinha e concorda com aquele julgamento. Aí, claro, tem outras técnicas, tudo é oposto, que parece ser, nada é Uhum. ser. Mas aí eu falo, não julga, tá perdendo dinheiro. Aí, e é muito legal porque corta a energia. A pessoa se perde, ela não sabe nem mais o que tá falando. E aí tu corta, inclusive, a fofoca, né? Tu corta a Exato. energia do julgamento que às vezes tu não tem como escapar, né? Às vezes tu tá ali passando, tu tá num grupo de amigos e tu tá ouvindo alguma fofoquinha, né? Alguma coisa. E, querendo ou não, fofoca também é julgamento, né? Uhum. E essa técnica do perder dinheiro funciona. Quando a gente mexe no bolso, sempre funciona, né? E uma coisa que eu sempre gosto de ensinar nas classes também, que existem, assim, milhões de julgamentos, né? Mas quando a gente vai dividir eles em grandes grupos, a gente tem o nosso auto-julgamento, né? O que a Uhum. gente faz com a gente. A gente tem o julgamento que a gente faz com o outro e o julgamento que a gente recebe do outro. Só que tudo isso varia muito conforme o meu auto-julgamento. Porque se eu me julgo com frequência, qualquer coisa que uma pessoa vier falar de mim, eu vou comprar como uma verdade. E eu já tô nesse ciclo de julgamento tão fácil que eu vou julgar qualquer pessoa que passar na minha frente. E aí a gente se fecha, se bloqueia, enfim, né? E aí, quando a gente quebra o nosso auto-julgamento, porque tudo começa de dentro, né? Absolutamente tudo. Se eu quebrar o meu auto-julgamento, cada vez que eu for me julgar, ao invés de terminar a frase me julgando, se eu trouxer diversão, se eu me corrigir, não, peraí, eu não sou burra, eu sou muito inteligente porque eu aprendi com isso, sabe? Só o fato da gente mudar a energia das palavras, a vibração de tudo isso e voltar para o trilho do não julgamento, eu começo a quebrar esse ciclo. Então, quando alguém vier me julgar, eu vou dizer, interessante ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista, porque o julgamento não faz sentido para mim. E aí, qualquer pessoa vai fazer o que quiser na minha frente, eu não vou julgar. Eu vou dizer, é a escolha dela. E tá tudo bem. Cada um é livre. É viver na permissão. Só Recebo, que aí, né? é isso aí. Só que aí é muito importante a gente falar, como eu falei lá no início, né? Nós somos seres humanos e a gente sempre vai dar uma derrapadinha, porque a gente tá no meio de uma cultura que é assim. Só que nós temos essa consciência de dizer, opa, peraí, eu tô derrapando, eu volto. Diferente de quando a gente não tem as ferramentas, que a gente vai morrer abaixo e começa a julgar e não para mais. A gente hoje percebeu que vai julgar, já volta e quebra o julgamento. Então, quando a gente quebra o auto-julgamento, tudo vem de dentro. Se eu não parar de me julgar, não adianta, o ciclo vai continuar. Então, a partir do momento que eu quebro o meu auto-julgamento, os outros não fazem mais sentido. E é ali que a gente realmente consegue resgatar a nossa essência. É ali que a gente fala, não, peraí, agora isso tudo não faz mais sentido para mim. Quem sou eu sem esse julgamento? O que tá certo sobre isso? O que eu escolho? O que eu não escolho? É muito mais divertido assim. Tem também aquela, o que é isso? O que eu faço com isso? Exato. É isso, que é outra ferramenta que a gente aprende, né? E uma coisa que tem no livro, Sendo Você Mudando o Mundo, que eu até recomendo quem, né, tá Uhum. interessado, gostou do assunto, quer saber mais, que o Dan fala, né, no livro, assim, ó, o auto-julgamento é a pior maldade que tu pode fazer contigo mesmo. Portanto, Pior do mas, que... no entanto, continua a fazê-lo. Exato. Então, às vezes, assim, ó, receber julgamento, ok, é a opinião da outra pessoa, é o ponto de vista da outra pessoa, e aí, tranquilo. Mas o problema é quando a gente alinha e concorda com aquilo e leva isso que a gente diz, e fica se auto julgando. Uhum, E querendo ou não, é uma punição contigo mesmo, né? Porque uhum, tu fica se questionando de quem tu realmente é. E a pergunta que a gente faz muito, né? Quem sou eu hoje? uhum, Quem sou eu, né? E aí, eu cheguei a um ponto de pensar, quem eu sou? Porque até 3, 4 anos atrás, eu era o que era bom para os outros. Eu fazia tudo para agradar os outros. Eu escolhia a viagem que os outros iam preferir, que ia ser bom para todo mundo. Eu não escolhia a viagem que eu queria, o lugar que eu até escolhia de primeiro momento, mas eu mudava tudo porque eu tinha que contentar todo o resto. Então eu tinha que escolher um lugar barato para caber no bolso de todo mundo, a data que desse para todo mundo ir, e não era o que era para mim. E isso era muito pesado.
E aí tinha essa questão, que eu até um tempo atrás uma amiga minha me falou, o quanto mais leve, porque eu sempre fui bem descontraída, né? Tanto que quando eu tô séria, porque o negócio não tá bom. Então, o corpo tá ali fechado e eu tô baixando barreira. E aí eu fiquei baixando barreira, baixando barreira. E isso eu já sentia o meu corpo me avisando. Então, quando era muito pesado, eu simplesmente fechava. E as pessoas chegavam e diziam assim, o que aconteceu? Por que tu tá assim? E eu dizia, não, tá tudo bem. E às vezes eu tentava disfarçar, sabe, para tentar agradar as pessoas, tentar conversar. E isso era um auto-julgamento. Porque o quanto que as pessoas dizem assim, tu tá séria, tu tá braba. E eu dizia assim, eu não posso ser braba. Eu não posso ser. Aí até também, né, um relacionamento que eu tive, ele dizia assim, o que custa tu ficar feliz? Que custa tu estar aqui com nós e se divertir também? Custa colocar um sorriso na boca? Ele dizia, custa ficar feliz um pouquinho? E aí eu dizia assim, gente, como é que eu vou ficar feliz com, né, uma energia ali que não era, né, um convite para mim estar feliz? E o corpo estava totalmente rígido, que é a questão do leve e do pesado, né, em Axis. Eu tô totalmente nessa energia, sabe? Eu sigo o que é leve para mim. Quando eu sinto essa energia que eu já conheço muito, né? Porque eu vivi anos assim com essa energia pesada de agradar todo mundo, de fazer tudo para que os outros não me julgassem ou para as pessoas também não ficarem falando assim, a Fabi tá ali emburada. Não sei o que deu, por que ela tá assim? E as pessoas não virem perguntar e eu tenho que falar as coisas tipo assim, não foi nada, tá tudo bem. Dessa questão do leve e do pesado. Então, quando é uma coisa assim que eu já sinto que tá pesado, assim, que tá fechando, que eu já não tô mais com um sorriso, né, no rosto, eu já sei que aquilo não é uma energia para mim. Eu não tô fazendo o que é leve para mim, não estou sendo eu. Aí eu começo, o que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Sim, como eu mudo isso? E aí a energia já na hora muda. Porque daí já me vem a não, Fabi, isso não vai criar nada para ti. Tipo, se tu não gosta, e aí é aquela questão, tá fazendo para agradar quem? Tá com medo de quem? Tá se auto-julgando por quê? E aí, justamente, aí a gente vai para aquele espaço, mas aí a gente já usa ferramentas para a gente sair. E é justamente estar totalmente presente, né? Presente em quem eu sou hoje. E é muito, eu digo assim, que para mim, hoje dificilmente eu me pego assim nesses dias mais assim que o corpo contrai, porque é ser a ferramenta, né? Exato. E o... Como? Só nos dias de TPM mesmo, que daí, né? Bom, D é mais forte do que qualquer coisa, né? Não tem ferramenta. Exato. E até a palavra porquê muitas vezes é julgadora, né? Então a Exato. gente olha pra você e fala, por que tu fez isso? A gente já tá colocando aquela energia de tu fez errado. Por que que tu escolheu isso? Então, né? Poxa, né? Se a gente conseguir tirar o porquê, óbvio, né? Não tem como de tudo. Mas comece a prestar atenção, né? O quanto a gente julga na primeira palavra da frase. Por que tu fez isso? Por que não sei o quê? Poxa, e a gente, né? Ai, por que que eu fui fazer isso? Por que que eu escolhi isso? Já tô me julgando como se eu tivesse errado. Então, vamos baixar as barreiras, né? E mudar a forma como a gente enxerga. E as palavras têm muito poder, elas têm muita energia. Então, se a gente usa uma palavra que ela é pesada, que ela é julgadora, o restante vai só concordar com isso, né? Então, a gente começa a cortar o mal lá pela raiz. Mudar a forma como a gente fala, mudar o ponto de vista. O nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Se eu tô com um ponto de vista de que eu tô escolhendo errado, eu vou fazer com que isso aconteça. Se eu tô com um ponto de vista de que qualquer coisa não vai dar certo, eu vou fazer com que isso aconteça. O nosso ponto de vista cria a nossa realidade. E aí a gente já tá com um ponto de vista, né, que tá meio que puxando para um lado que não é leve. E aí a gente usa umas palavras que são pesadas. Poxa, o julgamento vem em peso, a gente se fecha e acabou. Né? A gente se alinha e concorda e já era. Então, quanta leveza que a gente pode trazer para nossa vida quando a gente quebra o auto-julgamento e todo o outro ciclo do julgamento e começa a resgatar de fato a nossa essência, né? E se divertir com a vida, porque a gente veio pra cá pra se divertir, né? E não pra sofrer. As pessoas têm um ponto de vista, e olha o julgamento, né? De que a gente veio pra sofrer, que a vida é difícil, que ganhar dinheiro é difícil. Tem tanto ponto de vista, né? De julgamento. E o que que a gente faz? A gente compra a vida inteira, né? Aí a gente cresce e tu tem que se matar trabalhando porque a vida é difícil. E tu não vai ter dinheiro, tu só vai se matar de trabalhar. Tu compra todo aquele julgamento e tu vai viver exatamente aquilo, porque é o que tu tá escolhendo. Mesmo que inconscientemente, né?
E aí É, quando a gente começa. Por isso que é legal a gente estar no Axis, né? é, Eu sou. é, Não vou nem puxar o peixe, porque a gente muda totalmente, né? Desde a base. Tudo é, aquilo que eu ouvi a vida inteira de que é difícil será verdade. E quando a gente fala verdade, a gente não tem como mentir, né? Então, verdade é difícil mesmo. Verdade, eu tenho que morrer trabalhando. Não, é um é, interessante ponto de vista. esse é bem um julgamento e um ponto de vista da sociedade, né? Que só vai fazer dinheiro, né? Por exemplo, tu saiu da empresa, quer trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, 8 horas por dia, para criar aquele valor X que é garantido. E que as terapias, teoricamente, a gente trabalha menos, algumas pessoas têm esse ponto de vista, e que vai ganhar menos. E isso era um ponto de vista, inclusive, da minha família, né? Mas, Fábio, tem certeza? Mas tu não tem ninguém para atender. Quem que tu vai atender? Quem são teus... Ainda? Daí eu falei, mas se eu... Justamente. Mas aí eu preciso fazer a escolha. E seguindo o leve do meu corpo, né? É leve para mim? Já não era mais leve trabalhar com carteira assinada. E não que a empresa fosse ruim, que o trabalho fosse ruim. Mas é justamente aquela questão. Era a energia que eu já vinha pedindo há muito tempo. E a gente muda, né, Fabi? Então, a pessoa que entrou naquela empresa não era mais a mesma pessoa que saiu. Então, por um tempo aquilo funcionou. Mas chega um momento, a gente tem constante mudança, né? Os 10 segundos, a gente tá mudando o tempo todo. Então, chega um momento que a gente olha e fala, ok, isso não funciona mais pra mim. Ponto. E é Quer dizer, verdade, né? ponto não, porque a Exato. gente... E aí, daí quando me dizem assim, ai, mas Fabi, agora tu vai trabalhar como se tu... É verdade que eu não vou ganhar mais do que eu ganhava com carteira assinada? Aí as pessoas não têm nem resposta, né? Porque se para mim Aham. não faz sentido. E é aquela questão, não comprar o ponto de vista das pessoas. E também não me julgar que talvez eu fiz uma escolha errada. E é aquela questão, ok, se não der certo, eu volto para carteira assinada. Perdi o meu diploma de administradora, eu não desaprendi, né, o que eu sei, né, que isso é tudo que a gente sabe, ninguém tira. E outra questão também muito interessante, que a gente falou, né, a gente não é a pessoa que a gente já foi, né? E a outra ferramenta também que a Axis fala, que eu gosto muito, é destruir e descriar. Eu destruo e descrio todos os dias quem eu fui hoje. Porque eu escolho ser uma nova Fabielle amanhã. Não a mesma que foi hoje, nem a que foi ontem. E é justamente a partir das escolhas que eu faço todos os dias, a partir das ferramentas que eu uso, justamente para sair do julgamento, do auto-julgamento, dessas questões que a gente tem, né, que tá na nossa sociedade, eu crio uma nova realidade para mim. Justamente porque é estar presente com quem eu sou. Então, quem sou eu hoje? Eu do que eu fui ontem. E interessante o ponto de vista que as pessoas têm um ponto de vista. E interessante o ponto de vista que o meu ponto de vista é diferente. Então, às vezes até eu brinco, né, aqui em casa. Interessante o teu ponto de vista. E interessante o meu ponto de vista. Porque daí é aquela questão, eu não tento reagir, né, e fazer a pessoa mudar de opinião, porque a gente não tem esse poder, né? Cada um tem a sua É que fica a permissão, né? estar na permissão, exato. Mas é aquela questão, é o meu ponto de vista. Que até tem aquele exercício, né? Tu faz o número 6. Aqui, para mim, é um 6. Para outra pessoa que está do outro lado, pode ser um 9. E aí a gente Hum, vai ficar ali num ponto de vista que para mim é um 6 e para ela é um 9. A gente vai morrer, porque nenhuma tá errada. E é justamente hum. não é descobrir quem é certo e quem é errado. Porque no Axis não existe certo, errado, bom e mal. É tudo interessante ponto de vista. Então, dependendo das experiências, das vivências e do pensamento, sentimentos e emoções que aquela pessoa tem, do que ela viveu a vida inteira dela, né, desde a infância, ela vai ter aquele ponto de vista. E é estar em permissão, né? Ok? A escolha dela é diferente da minha, mas Hum. no momento que eu tô nisso, eu escolho por mim. Eu faço escolhas para mim, porque o que vai criar para mim, que se eu fizesse escolha, o que vai criar em 5, 10, 15 anos? Para mim. E, né, e para o mundo, né? A gente diz, né? Para mim e para o planeta. Mas sem essa questão de me parar, né? Que eu vinha me paralisando para tentar caber no mundo dos outros. Para tentar E a gente ser aceita. permite e a gente permite que o outro também seja quem ele é, pense o que ele quiser, né? Porque quantas vezes que a gente tenta mudar o outro para se alinhar e concordar com a gente, só que não existe certo e errado, né? O que é certo para mim não é necessariamente certo para ti, o que é bom para ti não é necessariamente bom para mim, e tá tudo bem. Então, quando a gente começa a viver na permissão, a gente se permite ser quem a gente é, escolher o que a gente sente que é leve, mas também a gente permite que a outra pessoa seja quem ela é.
E é muito mais leve ver assim, em permissão, né? Ao invés de impor pra pessoa que ela seja o que a gente espera que ela seja. Porque não existe certo e errado, não existe bom e mal, E o né? Então, relacionamento, tem que ser esse ponto de vista. e o interessante ponto de vista, agora tu comentando, é bem isso. Como muda a nossa convivência nos relacionamentos. Porque é até legal, às vezes até a gente, tipo, a gente tá ali, daí a pessoa fala, daí, né? Pra mim não foi leve. Interessante teu ponto de vista. Mas aí aquilo fica ali na tua cabeça e daí tu começa, não, realmente, talvez tem algum sentido. Porque daí tu não fica ali brigando e aí tu consegue abrir a consciência e ver daqui a pouco até do ponto de vista do que a pessoa tá vendo. E aí é aquela questão, realmente, ela tá vendo desse ponto de vista que não tá errado. Mas talvez Uhum. então, às vezes, isso também ajuda a diminuir muito a questão dos conflitos, né, nos relacionamentos pessoais, profissionais, Então, né, na comunidade, porque tem agora também época de política, né? Todo mundo tem a seu. uhum. E daí você vai ficar brigando com a pessoa? É aquela questão, cada um vai ter a sua opinião. E tem que, né, estar na permissão. Ok, é a opinião dela, é o livre-arbítrio dela, é a escolha Isso. dela. E eu, ok, eu tenho as minhas. E não é por causa que ela tem o ponto de vista que a gente não pode né, se conviver e se relacionar. Porque justamente é só uma opinião. É viver na permissão. E tá Exato. tudo bem. Todo mundo vive em harmonia mesmo assim, né? Uhum. Ao É, invés de bater de frente, é só viver em harmonia. e é bem isso, é tudo tão leve, né? Se torna tudo tão Uhum. fácil, porque realmente aí tu não fica mais, entre aspas, né, comprando briga com as pessoas. Uhum. Para tentar fazer elas acreditar, né? Ou entender que o que tu tá falando é uma verdade, ou provar que é uma mentira, né? Porque realmente Exato. o mantra do Axis já diz, né, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então que todas as questões venham com facilidade, alegria e glória. E aí até essas questões às vezes da opinião, do ponto de vista, né? Cada um tem o seu ponto. E E tá tudo bem. Aham. tá É tudo bem isso. maravilhoso. Tudo bem. Ai, coisa boa, né? Eu acho que a gente poderia ficar horas falando sobre isso, porque além de tanta ferramenta, existe tanta experiência, né? A gente vem de uma cultura muito julgadora, então a gente aprende isso desde cedo, né? E aí eu ensino, eu dou o desafio para os meus pacientes, clientes, enfim, e falo, olha só, o teu desafio dessa vez vai ser ficar 3 dias sem se julgar. Só que 3 dias é um convite para um quarto, para um quinto, para eternamente. E daí, quando eles voltam, eles me falam: Caraca, Camila, é a mais difícil que tu já me ensinou. E é, porque a gente passa às vezes 20, 30, 40 anos se julgando. E aí não vai ser em 3 dias que a gente vai mudar. É um músculo, né? Então a gente vai fortalecendo. Quanto mais a gente trabalha esse músculo, mais forte ele fica. Quanto mais a gente trabalha a questão do julgamento, mais forte a gente fica na questão de combater tudo isso. Então, é difícil? É, mas é super possível. Mas E o legal, eu sempre falo, não julga o teu auto-julgamento. Porque às vezes tu vai se julgar, tu tá lá assim, ai que burra, nossa, tô me julgando de novo, que anta. Eu julguei o meu auto-julgamento. Então, é se divertir com isso. É perceber que julgou, que tá julgando e voltar pro caminho, sabe? É limpar esse julgamento na diversão e não no peso do que é, isso pode ser. o exercício é legal porque também tem aquela questão que nem dieta, né? Ah, eu vou fazer dieta. O primeiro dia eu não consegui seguir a dieta. Já desisto. Então, como que pode? Sim. Não é? Eu brinco, às vezes eu faço a comparação. Minha mãe outro dia disse pra ela, mãe, tu vai fazer 200 vezes o mantra do Access. 200? E se eu não fizer, Uhum. faz o quanto der, mas tenta sempre seguir os 200. Mas tudo isso. Eu falei, mas não desiste, não é porque hoje tu não fez 200 que amanhã tu não vai fazer. Aí ela ficou me olhando com uma cara. Daí eu falei, tchau. E aí eu pedi toda ela assim, ai, tem dia que eu esqueço. Mas não é porque tu esqueceu que aí, no dia seguinte que tu lembrou, tu não vai fazer. É Uhum. persistir. A Axis também fala, nunca desista, nunca se entregue, nunca se abandone. Sim. Então é um Acho propósito. lindo isso. É assim, é como tudo, né? Que nem uma dieta, que nem estudar, né? Quando a gente estava na faculdade. Gente, se a gente desistisse no primeiro dia, a gente não teria finalizado uma universidade, uma faculdade. E Uhum. músculo é um treino. As crianças, quando aprendem a caminhar, não é na primeira queda que elas vão desistir. Elas seguem, mesmo que elas caiam, mesmo que elas não consigam ficar de pé. Elas seguem dando o próximo passo. Então, como seria a gente utilizar, né? Essa questão até do não se julgar, né? Por 3 dias, né? Vamos fazer esse desafio.
Não se Isso julgue aí. e não se Por auto... 3 dias que tá um convite, né? É um É, convite, 3 dias, pra uma eternidade sem julgamento. aí depois conta, Sabe? manda em direto. Exatamente. Contem pra gente. Eu acho que logo, logo a nossa live vai cair, porque faz quase 1 hora que a gente tá falando já. Olha que incrível, como passou rápido. Aham. Eu vi que algumas pessoas colocaram alguns comentários aqui, mas eu não consegui ler na hora que a gente estava falando. O É, Gabriel mandou boa noite. Boa noite, Gabriel. Teve mais algumas pessoas que falaram aqui. Marcelo Sequim, parabéns, gurias. Muito válido o assunto. Ai, que incrível. tá Gratidão. aqui. A Flávia, as barras e suas maravilhas. Incontáveis, infinitas maravilhas. Não Uhum. sei se eu perdi algum aqui no caminho. Toda a Ah, minha admiração e carinho por ti, Flávia. Ah, que obrigada. lindo. A irmã Andréia. Ela foi minha colega. É. Trabalhei Co- no administrativo, Colega na empresa? assim, numa empresa que eu trabalhei, acho que em 2019. É. Que bacana. Aham. Quando eu comecei minha carreira lá em gestão, acho que era gestão da qualidade, Que certificações, legal. ela me ajudou muito. Obrigada, Déia. Beijão. Eu acho que é isso. Não sei se eu perdi alguma coisa, mas se eu perdi alguém, é só falar ali. Foi isso. É. Muito bem, então. Gratidão, Fabi, pelo convite pra gente. Ah, Stone e Cláudia, parabéns, meninas. Gratidão. Sogrinha. Que legal. Então, gratidão pelo convite, Fabi. A gente poderia com certeza virar a noite aqui falando sobre isso, né? De tão bacana que é esse assunto, tão expansivo que ele é, né? Mas espero que a gente tenha sido contribuição nesse bate-papo super divertido, super leve, né? E que a gente possa marcar mais bate-papos sobre vários assuntos. E fica aqui falando por horas e horas. Que é Uhum. a contribuição. Eu que agradeço também, Cami, pela oportunidade e realmente espero que tenha trazido, né, um pouquinho de clareza, aberto um pouquinho essa questão da consciência, né, da presença das pessoas para esse assunto que realmente às vezes a gente nem percebe, né? É tão automático a gente fazer isso Exato. e fica ali o desafio, né? Vamos ver É quem isso aí. 3 dias. 3 dias de convite para uma eternidade. Isso aí, então, obrigada, Cami. Imagina, eu que agradeço. Um beijo, boa noite e bom Boa descanso semana. para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau.